Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais Ceará para você. E nesse vídeo você vai saber o que o técnico Eduardo Barroca achou da vitória do Ceará frente ao Tombense. Veja. Eduardo Barroca, você mudou a equipe hoje em todos os setores, uma vitória importante para a equipe do Ceará. O que não te agradou apesar da vitória, Eduardo? Bem, boa noite. A gente, nesses primeiros jogos, 4 jogos, acho que a gente conseguiu desenvolver algumas questões, principalmente de organização defensiva, que eu entendo que seriam interessantes, e também desenvolvemos muito bem, na minha opinião, nesse curto espaço de tempo, um primeiro momento de construção. Ficou pendente muito um segundo momento de construção e a definição, porque realmente nos últimos jogos a gente não conseguiu transformar, principalmente a posse da bola, em oportunidade de gol. Do jogo do Vitória para cá, eu tive que basicamente concentrar em 2 segmentos. A recuperação física, porque vínhamos de uma sequência pesada, jogadores desgastados, e o terço final da gente, eu chamo de sentimento de urgência ofensivo. É quando a bola chegar próximo da área dos caras, a gente encarar aquilo ali como um prato de comida, entrar na área para fazer o gol, entrar com mais jogadores, chutar de fora da área, atacar o espaço, realmente criar desconforto para a defesa do adversário, em que em alguns momentos a gente não estava conseguindo fazer da forma como era adequado. Acho que hoje a gente melhorou nesse sentido. Saímos na frente, levamos vantagem para o intervalo, que é uma característica que eu gosto muito. Gosto muito que as minhas equipes trabalhem um primeiro tempo muito forte, um início de jogo muito forte, para sair na frente e levar vantagem para o intervalo. É bastante interessante para o treinador, porque o treinador consegue tomar decisões melhores. Mentalmente a equipe acaba ficando mais equilibrada. Isso aconteceu no jogo com o ABC e aconteceu hoje, 2 vitórias. Acho que hoje foi muito interessante também o fato de não ter tomado gol mais uma vez. E principalmente, e eu acho que é o que deve se dar o mérito, ao empenho dos jogadores, a dedicação deles. Hoje a gente, além da parte tática, além da parte técnica, hoje a gente jogou realmente com coração, com dedicação. Saiu satisfeito com a vitória, obviamente. Mais uma vez, é o início do trabalho, a gente não pode se empolgar. Mas eu falei lá atrás que a Série B é uma competição de consistência, e a gente tem que ir em busca dessa consistência. Mesmo com a vitória, temos diversos pontos a melhorar. Vamos ter uma semana livre para trabalhar, e para mim é muito importante ter a semana livre, porque a gente vai ter 2 jogos dificílimos fora de casa, em sequência. Acho que vai ser importante para, no primeiro momento da semana, a recuperação física, igualar as condições físicas dos jogadores, para depois, no segundo momento da semana, a gente entrar com aquisição para a gente melhorar outros pontos que a gente precisa. É o início de um trabalho. Barroca, tudo bom? Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória. E até a minha pergunta vai um pouco contrastante, né, do que seria a vitória, porque eu queria falar um pouquinho do desempenho do Ceará, principalmente defensivo. A gente observa que, mesmo não sofrendo gols, o Ceará cedeu muitas oportunidades ao adversário. E hoje a gente voltou a ter um lance capital de uma falha de saída de bola que quase gerou o gol do time do Tombense. E quando eu critico também essa questão do erro da saída de bola, eu quero deixar claro que eu não critico o erro em si, mas sim a não correção desse erro que vem sendo recorrente. Eu queria saber, Barroca, se essa semana de preparação será uma semana que você pode encaixar melhor essa partida inicial, essa saída inicial de jogo, e também se você já conseguiu observar alguns erros que têm sido recorrentes e que você possa corrigir, se você puder citar quais deles você já observou. Bem, primeiro que eu acho que a semana vai ser muito importante para dar aquisição em todos os sentidos. Reforçar aquilo que a gente tinha dado um salto de qualidade, mas que a gente não pôde treinar pela preservação física. Então, preservar encaixe de pressão, que é uma coisa que a gente pegou rápido, controle do jogo por trás, a saída de bola. Muito importante falar que se a gente quer que um comportamento seja recorrente, a gente precisa, eu como treinador, preciso dar as condições para os jogadores fazerem isso no campo com posicionamento, mas eu também preciso dar confiança e crédito a eles para arriscarem, porque se a gente quer um futebol de melhor qualidade construindo de trás para frente, em alguns momentos vão acontecer erros e esses erros vão gerar crescimentos. Então, óbvio que a gente quer que isso aconteça com a menor margem de erro possível, com o maior limite de segurança possível. Mas em algum momento vai acontecer o erro
E eu assumo toda essa responsabilidade de continuar dando confiança, coragem para que os jogadores façam isso, porque eu não tenho a menor dúvida que isso vai trazer muito mais benefício do que prejuízo no momento que a gente tiver treinado, repetição. Como eu falei, é muito pouco tempo de trabalho, muitos jogos, 5 jogos, e eu acho que a gente tem grande potencial para evoluir pelo que eu vejo de dedicação e vontade dos jogadores crescer. Barroca, boa noite, parabéns pelo resultado, parabéns pela vitória. A minha pergunta vai de acordo mais ou menos com o que você falou até agora aqui na entrevista coletiva. Você destacou o tempo que o time vai ter, né, de treinamento até o próximo jogo, que é realmente válido demais. Você disse, chegou um jogo atrás do outro, teve jogo de decisão de Copa do Nordeste. E você disse que vai trabalhar alguns pontos precisam ser corrigidos. Se possível, eu queria entender um pouco quais seriam esses pontos. Se você pode expor aqui o que é que você enxerga de urgência, né? Você falou até, explicou o que é o sentimento de urgência. Eu quero te perguntar o que é que tem na tua cabeça pode ser a urgência para treinar esse time. Eu uso o termo sentimento de urgência em 2 cenários com os jogadores. Um primeiro defensivo, que é quando a gente tenta construir de trás, a gente sai jogando de trás, e quando acontece algum erro, a gente precisa em 4, 5 segundos fechar rápido o corredor central, configurar logo uma linha de 4, depois configurar a frente da linha de 4. A gente chama isso de sentimento de urgência, né? Que é estar todo mundo em prontidão caso alguém erre, para que a gente não sofra na transição defensiva. E o sentimento de urgência ofensivo é a nossa fome para fazer o gol naquilo que nos aproxima do gol. Então, sem sombra de dúvida, esses 2 pontos vão ser trabalhados na semana. Acho que a gente também precisa trabalhar melhor e aprimorar nosso encaixe de pressão para trazer desconforto para os adversários, os times de marcar alto, marcar médio, marcar baixo, os gatilhos, os saltos, uma série de questões táticas que são muito importantes você fazer com repetição, porque o que traz de benefício ter uma semana aberta? É você poder treinar sem pensar em desgaste para o jogo. Então, a gente já vai se reapresentar na segunda-feira, mesmo sendo uma semana livre, nós já vamos treinar na segunda-feira, e aí a gente vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sem precisar pensar num desgaste para o jogo. A gente só vai pensar em poupar e ir diminuindo o vértice da intensidade física do treinamento a partir de sexta-feira. Então, isso é um benefício muito grande, você poder treinar, repetir, dar volume de treino, cobrar a intensidade dos jogadores, fazer os jogadores repetir, sem se preocupar em poupar o próximo jogo ou que o jogador não está recuperado ainda do jogo anterior. Então, a semana aberta ela te dá essa possibilidade. Além do tempo para treinar de forma aquisitiva, é você treinar de forma qualitativa sem se preocupar com o próximo jogo ou com o descanso do jogo anterior. Então, acho que a gente tem tudo para aproveitar muito bem essa semana. Eu estou ansioso para poder tirar o máximo desses jogadores essa semana, evoluir em diversas questões, para que a gente vá evoluindo. Mais uma vez, vitória importante, time do Tombense, jogadores experientes, um time bom, bem organizado, um time que mostrou no ano passado, brigou no ano passado boa parte da competição na parte de cima, e hoje a gente conseguiu, dentro da nossa casa, fazer um resultado que interessa. Acho que é importante ressaltar aqui a falta que o torcedor nos faz. Eu, principalmente que está chegando agora, eu estou numa expectativa muito grande de encontrar o torcedor, de ter o torcedor ao nosso lado como esse combustível extra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Foram 3 jogos fora de casa em sequência, um jogo em casa e agora um segundo jogo em casa sem torcida. Isso faz muita diferença. Eu não tenho dúvida, na hora que a gente for melhorando coletivamente e tiver o torcedor do nosso lado, com certeza o nariz do avião vai apontar para cima.